Muito bem, meus irmãos, vamos tratar de um conselho dado por Cristo aos cristãos lá do primeiro século. Embora um conselho tenha sido dado lá no primeiro século para aqueles cristãos, mas como que esse conselho pode ser prático para os nossos dias hoje? Vamos ver que conselho foi esse aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 e 17. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 e 17, que passa a dizer o seguinte: Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam cautelosos como as serpentes, mas inocentes como as pombas. Tenham cuidado com os homens, pois eles os entregarão aos tribunais locais e os açoitarão nas sinagogas deles. Ou seja, esse conselho da parte de Cristo, ele tinha como objetivo duas questões: tanto proteger fisicamente os cristãos, como proteger espiritualmente. Por quê? Porque nem os governos ou os governantes lá do passado apoiavam os cristãos, como os líderes religiosos também não. Então eles tinham que ter cautela, cuidado, não só pelo seu modo de vida cristão, mas com relação à pregação. Sim, eles não tinham apoio governamental e nem mesmo dos líderes religiosos. Como que esse conselho pode se aplicar aos nossos dias hoje? Como podemos demonstrar que somos cautelosos como as serpentes e inocentes como as pombas? Por mantermos uma neutralidade política. Sim, a neutralidade demonstrada pelo cristão, a neutralidade política, ela não só pode evitar problemas, como pode nos tirar de problemas. Imagine uma situação. Você está pregando sobre o reino de Deus. Esse governo, sim, você sabe que vai resolver todos os problemas da humanidade. Mas vai fazer uma comparação do governo celestial com o governo humano. E nós muitas vezes fazemos isso. Se nós nos concentrarmos demais em pessoas, ou em candidatos, ou em governantes, nós podemos quase que estar falando politicamente sobre esse assunto. E isso não é muito bom. Podemos nos concentrar nos problemas. Sim, os problemas que o governo da parte de Jeová Deus vai solucionar, vai resolver como um todo. Seja doença, desemprego, falta de amor como um todo, o governo celestial, o governo da parte de Jeová Deus, vai resolver todos os problemas da humanidade. Mas sabemos que ainda tem muitas pessoas que acreditam que pode ter uma solução humana, que um governante humano pode sim resolver os problemas da comunidade. E nós sabemos que isso não passa de uma ilusão, de uma enganação. Mas temos que manter então a neutralidade política. Não apoiamos candidato A nem candidato B. Não falamos em favor de candidato A e nem de candidato B, nem do governo, que é a situação, ou da oposição. Nós somos neutros, porque nossa confiança ela parte de dentro. A nossa neutralidade parte de dentro de nós, do nosso coração. Nós somos neutros no íntimo, porque de verdade nós acreditamos que a solução de todos os problemas virá por um governo celestial e não por um governo humano. E é isso que nós queremos pregar para as pessoas, os benefícios de um governo celestial. Então, se não tomarmos cuidados, podemos estar falando quase que politicamente de alguns assuntos com as pessoas. Não devemos deixar a conversa ir por esse caminho. As pessoas estão sendo contaminadas pelo que a mídia diz sobre os governos, seja bom ou seja ruim. Então, a mídia, ela pode ser tendenciosa. Ela pode tanto enaltecer uma pessoa quanto derrubar uma pessoa. Pode enaltecer um governo ou derrubar um governo. Temos que ter cuidado, inclusive com o tanto de matéria que nós estamos vendo com respeito a essa questão, a questão política. Por quê? Porque nós sabemos que as soluções de todos os problemas da humanidade vêm por meio do governo celestial, o governo de Jeová Deus.